Boa noite a todos, o meu nome é Nilva e eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando com vocês mais uma vez, através deste meio de comunicação. Eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Círculo da Luz, desta casa maravilhosa, movida de muito amor e caridade e que acolhe a cada um de nós. Hoje, coube a mim falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Considero, entre outras, uma belíssima reflexão sobre os ensinamentos trazidos até nós pelo nosso amado Mestre Jesus. Lições e aprendizados que fortalecerão nossa bagagem espiritual, alimentarão nossas almas e auxiliarão muito a nossa compreensão a respeito dos fundamentos da lei de amor e de caridade. Antes de iniciar o assunto propriamente dito, vamos nos preparar para a nossa prece de abertura. Vamos então, neste momento, nos conectar com Deus e Jesus, elevar os nossos pensamentos e o nosso coração ao plano de luz e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nos reencontrando em aprendizado e prece. Que esta noite seja de bênçãos, esclarecimentos e muita harmonia para todos nós. Que os fluidos benéficos espargidos nesse momento pelo mundo superior nos deixe tranquilos e equilibrados, num estado de bem-estar. Assim, Pai querido, Jesus amado, com muita gratidão e alegria no coração, eu te peço a permissão para iniciar a explanação da noite de hoje. Bem, meus irmãos, como eu havia falado, hoje eu vou fazer uma explanação, uma palestra, sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Este capítulo contém os seguintes itens: o que é preciso para ser salvo, o maior mandamento, parábola do bom samaritano, necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e nas instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Para fazer a explanação deste capítulo, eu escolhi entre todos que foram mencionados 3 deles: o que é preciso para ser salvo, parábola do bom samaritano e necessidade da caridade segundo São Paulo. A máxima fora da caridade não há salvação, meus irmãos, exprime a força e a presença do cristianismo puro dentro da doutrina espírita. Conforme o capítulo 15 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, toda a moral de Jesus se resume na humildade e na caridade. Os ensinamentos de Jesus, na sua essência verdadeira, são os que se baseiam em sua totalidade sob as leis de amor. Então, meus irmãos, nós aqui mais uma vez reencarnados pela bondade, justiça e amor do Pai, nos ajudando na nossa caminhada, aprendendo também um pouco mais sobre o amor. Aprender a amar são as leis morais de Cristo, são as leis do Criador, nos orientando, nos ajudando, para assim seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Portanto, meus irmãos, tudo aquilo que for antagônico ao amor, caridade e misericórdia pertence ao homem e às suas imperfeições. Então nós já ouvimos algumas vezes, falamos muitas vezes, certamente os amigos estão lembrando, que foi falado: nós somos espíritos imperfeitos, neste momento, habitando um plano de imperfeição, que é o nosso planeta Terra, a nossa escola de aprendizado. Então nós temos que aproveitar para obter esses conhecimentos, esses esclarecimentos, da melhor forma possível e assim ir colocando tudo isso na nossa bagagem, na nossa caminhada, no nosso fardo de esclarecimentos dessa reencarnação, assim como de tantas outras. O Espiritismo é um resgate dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus.
Então, meus irmãos, é dado a continuidade do trabalho e de expandir esse amor, a caridade, a fé dentro da nossa doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, pois quando nós fortalecemos os laços de caridade, seja eles através de preces, pensamentos, ações, nós estamos unificando todos os seres da criação e todas as sociedades da grande família espiritual que é toda a humanidade. Portanto, meus irmãos, a humanidade encarnada e desencarnada é uma verdadeira irmandade. Todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Nós vamos e retornamos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Meus irmãos, a doutrina espírita ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. Ele é o guia e modelo da nossa humanidade, ou seja, é o nosso foco. É lá que nós temos que chegar. Não importa quantas reencarnações, importa que nós já estamos realizando essa caminhada e esse trabalho. Allan Kardec afirma que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é a verdadeira perfeição, a perfeição plena, exemplo para cada um de nós nessa caminhada que nós estamos tendo. Ele é o construtor da nossa moradia. Qual é a nossa moradia? O nosso plano Terra, a nossa escola, aonde nós obtemos os nossos aprendizados, ou seja, nós obtemos aprendizados aqui no plano físico e também no plano espiritual. No momento, nós aqui encarnados estamos na escola chamada Terra para aprender cada vez mais. E esse planeta é destinado à nossa melhoria espiritual. Jesus e seu grupo de discípulos, meus irmãos, naquela época, eles viviam no meio da classe trabalhadora, ou seja, pescadores, artesãos, agricultores, mercadores e também no meio de doentes, prostitutas, aleijados, pobres, publicanos, judeus, saduceus, fariseus, enfim, uma série, uma incrível, não é? Classe operária e classe social. Num de seus encontros com o povo naquela época, um fariseu o interpelou Jesus. Senhor, o que é preciso para ser salvo? E ainda perguntou um pouco mais. O que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Ou seja, ele estava perguntando o que ele precisava fazer para ele continuar a caminhada dele, não é? Enfim, o que Jesus disse? Jesus disse, o que tu ledes na lei? Qual é a lei, meus irmãos? É a lei do Pai, é a lei divina, é a lei moral que Deus colocou para que cada um de nós fizesse uso da melhor forma possível. E aí Jesus perguntou, o que tu ledes nela? E aí ele respondeu, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e também o vosso espírito como a vós mesmos. Jesus lhe disse, respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas este doutor, querendo parecer justo e caridoso, disse a Jesus, e quem é o próximo que eu devo amar? Jesus, tomando da palavra, disse, um homem, meu amigo, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos ladrões, ou seja, foi assaltado, e estes o despojaram e cobriram-na de feridas, lhe maltrataram totalmente, e foram embora, deixando aquele homem semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e tendo percebido aquele homem caído no chão, passou para o outro lado da rua. Um levita que veio também pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar,
tendo avistado aquele homem caído, passou para o outro lado da rua. Ou seja, ele fez a mesma coisa que o sacerdote fez. Mas o samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se desse homem, colocou óleo e vinho em suas feridas, enfaixou aquele ferimento, colocou aquele homem sobre o seu cavalo e conduziu-o a uma hospedaria. E o mais importante, meus irmãos, ficou cuidando dele naquela noite. Olha que amor, olha que compaixão, que misericórdia teve esse homem. No dia seguinte, ele tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro, dizendo: cuida bem deste homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Quando eu voltar, eu passo aqui. Jesus perguntou ao doutor da lei: qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ora, Senhor, respondeu o doutor, aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Então, ide, disse Jesus, e fazei o mesmo. Essa parábola foi transcrita através de Lucas no capítulo 10, versículo de 25 a 37. Assim é que toda a moral de Jesus, meus irmãos, se resume na humildade e na caridade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho que dificultam a nossa caminhada. São chagas terríveis, é uma doença pavorosa que dificulta o nosso andar, que dificulta o nosso aprender, o nosso saber. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Ou seja, a caridade nos auxilia para a nossa salvação. Depois eu vou falar mais um pouco a respeito disso. Portanto, Jesus não fez da caridade somente uma das condições da salvação, mas a única condição. Ou seja, como se fosse uma via de uma única via. Se eu praticar caridade, se eu tiver compaixão com o meu irmão, se eu tiver misericórdia do meu irmão, eu estou numa boa caminhada. Só que, muitas vezes, ou raramente, é possível fazer a caridade completa. Mas este samaritano fez. Ele fez tudo o que era possível. Chegou perto daquela pessoa, atendeu aquela pessoa, não é? Cuidou dos ferimentos daquele homem, colocou no seu cavalo, levou para uma hospedaria, ficou com ele à noite cuidando dele. No outro dia deixou 2 moedas, que era o dinheiro da época, para aquele hospedeiro e pediu: cuida bem deste homem. E tudo que tu gastar mais do que isso aqui que eu te dei, na volta eu te pago. Olha que maravilha, meus irmãos. Olha que coração, que amor, que compaixão. Isto é a verdadeira caridade. Então, se Jesus coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente, meus irmãos, todas as outras virtudes. Kardec também fala a respeito dessa máxima. E ele diz que a condição de ajudar uns aos outros, às vezes, nem está no conhecimento. Porque tem pessoas que têm muito conhecimento, são muito letradas, têm mais de uma faculdade, leem muito, são a verdadeira biblioteca ambulante, porém, não têm sensibilidade com o nosso semelhante. Vivem egoisticamente, têm dificuldade do olhar para o necessitado, de atender o semelhante, o próximo, um irmão, alguém que necessite de uma palavra, de um apoio, enfim, de aquilo que nós pudermos ajudar. Agora, o samaritano, sim, esse se condoeu, esse teve sensibilidade. Acontece, meus irmãos, que no mundo de hoje é um pouco difícil a gente fazer a caridade. Por quê, meus irmãos? Por que isso acontece? Porque nós temos medo e não deixa então nós nos aproximarmos, não é? Daquela pessoa
que está necessitada. O medo não deixa que nós façamos alguma coisa. Ainda mais se for à noite, é mais difícil ainda. Muitas vezes nós temos compaixão, muitas vezes, não é? Temos piedade daquela pessoa que está caída, que está dormindo na rua, que está ali, que é um ambulante, uma sujeira na rua, vamos dizer assim, não é? Esquecido. Mas nós temos medo de chegar. O bom samaritano fez a caridade completa, como eu já falei. E qual é o ensinamento, meus irmãos, que o Mestre nos dá? Qual é o ensinamento? Que para nós entrarmos para a vida espiritual plena, não basta, meus irmãos, nós lermos muito, nós estudarmos os ensinamentos divinos, nós buscarmos saber sobre as morais de Cristo, nós estudarmos sobre as Escrituras. Não é isso, meus irmãos. Muitos de nós fizemos isto, mas o essencial e o mais importante é praticarmos a lei de amor e de caridade que Jesus veio revelar e exemplificar. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao mundo superior: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Ou seja, são 3 letrinhas que formam uma palavrinha: B-I-P, BIP. Isso eu aprendi com uma colega, palestrante da casa. Achei muito interessante e a gente grava bem. Ou seja, benevolência para com o próximo, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 12, Kardec diz assim: a caridade é a virtude que há de sustentar todo o edifício das demais virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Ou seja, já foi falado, que é a caridade. Ela não depende de estado, de formação, de cultura de ninguém, de tempo, de nenhuma desculpa. Caridade é agora. Não devemos adiar. Não devemos transferir para o outro fazer a caridade. Aquele momento é o nosso. Aquela caridade nós é que temos que fazer. E segundo a doutrina espírita, a caridade não se restringe à esmola ou qualquer outro tipo de sentimento de dar alguma coisa, roupa, calçado, enfim. É muito mais do que isso. É um ato de relação, de doação total para com o nosso semelhante. Segundo o psiquiatra médico Sérgio Luiz da Silva Lopes, no livro Leis Morais e Saúde Mental, ele diz o seguinte: parece-nos que a verdadeira caridade nasce do desenvolvimento de qualidades internas de sentimentos como o amor e a compaixão. Quem faz caridade verdadeiramente, o faz por sentir necessidade. Quem ama de verdade, pratica caridade. Quando ela se expressa, o amor está presente. É através de várias, múltiplas reencarnações que o espírito vai conquistando a maturidade, o aprendizado, o conhecimento. Humildade, então, e caridade, Jesus não cessa de nos recomendar. E também a mesma coisa com orgulho e com o egoísmo. Ele não cessa de combater. Dando prosseguimento, meus irmãos, eu vou falar um pouco sobre a necessidade da caridade, segundo São Paulo. Está no item 6 deste capítulo. E ele diz o seguinte: mesmo que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres,
e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isto não me serviria de nada. Diz São Paulo que aqui ele coloca qualidades da caridade. A caridade é paciente, é doce e benfazeja, não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade, meus irmãos, ela é maravilhosa. Tudo isso é qualidades citadas por São Paulo. Em sua primeira carta à comunidade de Corinto, o apóstolo Paulo declara: agora permanecem as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas entre elas a mais excelente e mais importante é a caridade. E diz mais, colocando a caridade acima mesmo da fé. Ela está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, porque independe de crença particular. Não precisamos ter uma religião, uma crença lá, uma seita, seja lá qual for, enfim, qualquer tipo de segmento espiritual. Eu posso sim fazer a caridade. A caridade vem do coração e todos nós podemos certamente fazer. Ele definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente da beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades, meus irmãos, do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Eu trago aqui também uma mensagem de Bezerra de Menezes a respeito desse capítulo, e ele diz o seguinte: o maior título que o homem pode ambicionar é o de ser cristão, e que só pode fazer alarde no coração aqueles sentimentos relacionados com o amor a Deus e também ao próximo. Diz também Bezerra de Menezes que o espírita, como sendo um trabalhador da última hora, é chamado a participar e auxiliar na solução de inúmeras situações, doenças e aflições da humanidade. Contudo, para atender, tem que silenciar a discórdia e a censura e alongar, promover entendimentos e serviços ao bem. Então, meus irmãos, concluindo essa explanação, o apóstolo Paulo, nas instruções dos Espíritos, diz o seguinte, eu vou ler na íntegra porque são palavras deste apóstolo: agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque, vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertence. Após, meus irmãos, todos esses esclarecimentos a respeito do capítulo 15, nos resta agora agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, por essa excelente oportunidade de aprendizado. E como encerramento, eu farei a prece da caridade. Irmão, auxilia-me, para que eu te consiga auxiliar. O Senhor enviou-me ao teu encontro, para que eu te sirva de apoio na senda da elevação. Hoje sou convite, ideia, sugestão. Amanhã, porém, se quiseres,
receber-me-ás na contabilidade da vida. Emprega-me com bondade, para que os outros nos acolham com entendimento e simpatia. Auxilia-me a ouvir qualquer irmão em dificuldade, com paciência e compreensão, para que não falte a esperança em todos aqueles que nos requisite a companhia. Agradece a moeda ou a medalha de recursos que Deus te envia às mãos para a nossa lavoura do bem. Mas não ouvides que a nossa tarefa será sempre constituída de parcelas do nosso amor. De ti depende a felicidade de prosseguirmos adiante com as bênçãos de Deus e com a vontade imensa de praticar a caridade ao próximo. Assim, agradecidos profundamente pelos esclarecimentos e ensinamentos divinos aqui recebidos, te pedimos a permissão para encerrarmos o nosso trabalho nessa noite, que os irmãos possam ficar na paz, na tranquilidade, no bem-estar, com seus pensamentos voltados ao bem, ao positivo, ao amor, e que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos os irmãos, hoje e sempre. Assim seja.